que Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, tem a ver com a entrada da teologia da libertação no Brasil? Se é que tem, né? Tem. Tô aqui jogando pra você. Tem. Vocês sabiam que uma das coisas que eu gosto de fazer é pesquisar arquivos antigos, né? Por internet, essas coisas. E uma vez procurando esses artigos, eu achei na Hemeroteca Digital, você já viu esse site? É maravilhoso. Tem todos os Hemeroteca? Hemeroteca. Tem todos os jornais do Brasil, todas as edições, e você pode procurar por palavras e termos do Brasil inteiro. Que legal, não sabia disso. É um negócio maravilhoso. É muito pesado o site, mas assim, é incrível. Você pode encontrar coisas maravilhosas lá de arquivo. Você tem aquela imagem de alta qualidade, você pode dar zoom, etc. Eu usei muito isso para pesquisa. E uma vez eu encontrei, acho que não foi especificamente na Hemeroteca, mas nesses sites de arquivos, acho que era do Arquivo Nacional, um arquivo do DOPS, aqui de São Paulo, da Polícia do Regime Militar de Repressão. Tinha uma espécie de um... No Paraná a gente chama isso de capivara, né? Ou seja, que é a ficha corrida do cidadão, né? A capivara, né? A capivara do FHC, que era chamado professor Fernando, né? E o professor Fernando... nos anos 60 não, nos anos 60 e poucos, estava escrito assim, professor comunista que ensinava na USP as teorias de Antônio Gramsci, não sei o quê, e que foi pego, né, segundo o que consta aqui, trazendo cerca de 70, alguma coisa assim, padres sem batina do Chile. Não. O que é isso? Padres revolucionários. Ou seja, você estava envolvido nessa história, né? Já desde muito antigamente, né? Porque não é a teologia da libertação que insere o marxismo dentro da igreja, né? Ela meio que se aproveita de uma coisa que já existia, que é exatamente a pergunta que você fez, ou seja, como é que esse negócio entra aqui? Uhum. Bom, ele entra por diversos meios. O primeiro deles, como sempre, por meio de influência intelectual, por meio basicamente de livros. Uhum. Não? Ou seja, começa também. Tudo começa assim, não tem como. Você tem que traçar literatura. Assim. Se você pegar um livro, é muito interessante, eu gosto muito dele, porque ele tem até um grau de honestidade acima da média dos comunistas normais, que é o Michel Louvi. Ele é um francês radicado no Brasil, ele tem muito livro sobre esse assunto de teologia da libertação. E até tem um livro ótimo sobre ecossocialismo. Olha só. Se quiser conhecer, você começou depois... lá, professor, nesse livro aí? Não foi do Michel Louvi. E o Michel Louvi escreveu um livro em francês, chama-se A Guerra dos Deuses, que é deste tamanho. Em português, eles traduziram para... Ficou assim, 250 páginas. Não sei por que eles fazem isso. Uma obra que deve ter muita coisa que depõe contra nós. Hein? Uhum. Mas no final ele tem um capítulo que, na verdade, eu já tinha essa tese na minha cabeça, mas lendo aquilo, eu falei, bom, eu acho que eu estou no caminho certo. Que ele diz assim, como o catolicismo francês contribuiu para o nascimento do cristianismo revolucionário no Brasil. E é um artigo longo, de umas 30, 40 páginas, em que ele busca trazer essas influências do catolicismo francês, que é herdeiro da Revolução Francesa, portanto, também revolucionário, e como ele influenciou o Brasil. E essa mudança que teve. Então, quando você volta lá nos anos, 30, no Brasil, aqui, por exemplo, você tem pessoas aqui do convento de Perdizes, em São Paulo, né, do convento da Serra, lá em Minas Gerais, que é razoavelmente perto daqui, mas de vários outros conventos do Brasil, essas pessoas, dominicanos, franciscanos, etc., indo estudar nesses conventos que já estavam recheados de ideias revolucionárias. Como, por exemplo, do padre Lebré, que era um revolucionário, que ensinava economia e humanismo, que era basicamente o seguinte: não criticamos o comunismo e vamos aqui fazer críticas pesadas ao capitalismo. O que acontece? Você acaba pulando no colo do comunismo, certo? Uhum. Se você não critica um, sim, mas só demoniza o outro, exato. Você vai, obviamente, né, você força a pessoa. Então chega por esse meio dos conventos, chega por meio das universidades, porque o padre Lebré, ele não só influenciava, mas ele também pessoalmente veio no Brasil aqui, nos anos 40, algumas vezes. E pregava nos lugares, deixava os livros, ensinava. Isso veio por meio dos acadêmicos, padres, até bispos, que foram estudar, por exemplo, na Universidade de Louvain, na Bélgica, onde o padre Gutierrez também estudou. Então, se não me falha a memória, acho que o Leonardo Boff também estudou lá. Não é? E também veio por meio... Depois que essa coisa foi sedimentando aqui pelos anos 20, 30 e 40... Quando você chega ali no meio dos anos 50, você já tem uma fermentação que era a tese do Olavo, com o Roberto Campos, diziam que demorava cerca de 20 a 30 anos para uma ideia, de fato, se sedimentar e virar cultura mesmo no Brasil. Cerca de depois desse tempo, de 20, 30 anos, ali por volta dos anos 50, que você começa a ver um movimento de cristãos
que estão excessivamente preocupados com a questão social e não mais com a evangelização e a caridade. Bem do tipo do Aldo Arantes, que é um dos fundadores da Ação Popular, que depois, enfim, fez uma série de crimes, que vocês demonstraram muito bem naquele 1964, né? Entre Armas e Livros e tal. O Aldo Arantes dizia assim, olha, ninguém tem que ser evangelizado até que enquanto houver fome e sede no Brasil. Então, o que adianta pregar o reino de Deus se as pessoas estão com fome, né? Eu digo, bela pessoa, né? Ela vai com a barriga cheia pro inferno, né? Lindo, né? Não é, no final das contas, isso, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Se cria uma relação de posteridade de uma coisa com a outra que pode acontecer simultaneamente. Exato. O discurso lá do Armas e Livros, por exemplo. Exato. Como se uma coisa fosse excludente da outra. Eu quero ler sobre armas e dar tiros. Né? Exatamente. Para conhecer melhor as armas para comprar. Né? Exatamente. Mas então, o que ele dizia? Ou seja, não vamos nos preocupar com a questão social em primeiro lugar, ou seja, colocar o ativismo. Era o que o Gustavo Corsão chamava de o ativismo desesperado. Que é muito que a gente vê um pouco na direita brasileira, ou seja, essa coisa de nós temos que fazer, vamos fazer o quê? Não, nós vamos fazer. Nem sabemos o quê. Calma aí. Sabe, avante, calma. Quem disse que tem que ir para frente? Né? Eu não sei. Assim, eu me preocupo em contemplar as coisas primeiro, depois eu vejo se eu vou fazer alguma coisa, se é que eu vou fazer. Mas não, essa juventude foi movimentada muito pelo anseio. Claro que existe uma série de questões culturais na época que influenciaram isso, Semana de 22, o governo Vargas, redescobrimento do Brasil, aquela coisa toda, o Brasil interiorano, o Gilberto Freire contribuiu muito para isso também. Né? Tinha as reformas universitárias, então existia uma espécie de uma sede por um Brasil diferente, né? Então vamos resolver os problemas do Brasil e tal. Na evangelização, esse negócio é meio arcaico, né? Meio medieval, meio antigo, é o que dizem ainda hoje, né? Vamos transformar as realidades. Agora, se você coloca a transformação de problemas sociais em primeiro lugar, né? E deixa, por exemplo, a salvação da alma, etc. e tal, das pessoas para um segundo lugar, o que acontece? Você vai resolver o problema social todos um dia? Não vai. Não, nenhum. Portanto, isso nunca acaba, certo? E depois, quem que faz melhor do que ninguém, infelizmente, e de modo muito organizado, a melhor crítica social? A mais simples de ser entendida. O comunista. Porque um conservador, quando vai fazer uma crítica social, ele não divide o mundo em duas classes. Ele não vai dizer, o mundo é dividido entre proletários e operários. Pelo amor de Deus, burgueses e operários. Não, pelo amor de Deus, nós vamos fazer uma análise principalmente local. Aí ela fica difícil, pouco palatável e distante. Ela não é compreensível, ela é distante. Emocional, então, o marxismo é retórica. Sim. Muita retórica. Então isso tem um apelo, obviamente. É fácil de compreender o mundo pela lente marxista, porque ela é burra, no final das contas. E a burrice, ela é appealing, né? Ela é sedutora. Aí o jovem já... O jovem abraça isso, porra. E eles são a maior força eleitoral da época, porque o analfabeto não votava. Então você dominou as universidades, pela influência também dos padres e das coisas. Quando você tem esse ativismo desesperado, meu filho, é tudo que eles queriam. Você tem a classe universitária, você tem a classe religiosa, você tem a formação depois da classe política, que é o fruto disso. E você tem o trabalhador lá do MST. Bom, isso aí eles vão pegando depois, né? Eles foram pegar isso lá pelos anos 60 só, essa turma. Agora, do campo. Todas as frentes vão se unindo. Exato, então ela entra assim. Ou seja, pelos seminários, pela literatura, por confraternizações, pequenos encontros e, obviamente, vai se alastrando.